Graça e paz, povo santo. Tiveram um bom dia? Acredito que sim. Na companhia de Deus, sempre temos um bom dia, né? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra no seu coração, trazer uma palavra para a sua vida, trazer uma palavra para a sua casa, sua família, essa família linda, essa família maravilhosa que Deus tem proporcionado nesses dias, momentos para que vocês possam estar juntos, momentos para que vocês possam compartilhar o prazer de um estar com o outro. E eu creio sim que tem sido dias bons. Embora o mundo aí fora passe a propagar que não são dias bons, nós aprendemos uma coisa, que nós devemos confessar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus nos ensina que agindo Deus, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu acredito que a melhor coisa que temos a fazer é justamente isso, é compartilhar e confessar a palavra de Deus a todo instante, a todo momento. Afinal, você é um agente de milagre, você é uma pessoa escolhida por Deus para que o propósito dele se cumpra nessa terra, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam alcançadas, assim como você foi. Então, queridos, quero compartilhar uma palavra com você que Deus colocou no meu coração. É uma palavra simples, como é a palavra de Deus, porém com grande eficácia para as nossas vidas. E eu quero que nós possamos meditar em cima de um texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, nos versos de 1 a 6. Primeiro livro de Samuel, o capítulo é o 12 e os versículos são de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer essa leitura, que diz: Então disse Samuel a todo o Israel: Eis que aqui a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem eu tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Da mão de quem tenho recebido suborno, para com ele encobrir os meus olhos, e vos restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse: o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido. Seja hoje testemunha que nada tenho achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e os tirou a vossos pais da terra do Egito. Amém, queridos. Soberano Deus, graças te damos por tudo que tu és e por tudo que tu tens feito às nossas vidas. Graças te damos, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E, ó Deus, queremos nesta noite declarar o teu senhorio, a tua majestade, declarar que o controle de tudo está em tuas mãos e tu estás assentado no teu trono, onde tu governas, tudo que tu criaste, todo esse universo. E queremos nesta noite render a ti, Senhor, a nossa gratidão e confessar que somos ovelhas do teu pastoreio, que te amamos e que tu és o nosso Deus. E a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E
já queremos te agradecer por essa porção rica da tua palavra que vem até a nós, em nome de Yeshua. Amém. Queridos, usei esse texto de Josué, pois Josué aqui, Samuel aqui estava se despedindo do povo. Samuel aqui estava dizendo para o povo que eles haviam escolhido um rei, era Saul, e que não havia mais necessidade dele. Ele usa até a palavra estou velho, mas creio eu que não é porque ele estava velho, mas sim que o próprio Deus não se agradou da ideia do povo de Israel ter pedido a Samuel que levantasse um rei. E é sobre isso que nós queremos discorrer um pouco a respeito dessa história. Todos nós conhecemos a história de Israel, como Deus livrou o povo hebreu como um forte do Egito, como Deus realmente os amou, como Deus cuidou daquele povo, como Deus os protegeu e como Deus deu a ele toda a provisão toda a provisão necessária. E chega um determinado momento da história, depois que eles estão ali, numa vida, eu diria, tranquila, e eles começam a olhar para as nações e resolvem escolher um Deus. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você nesta noite. O tema dessa nossa mensagem é andar sem bússola. Todos nós conhecemos, né? Quem não conhece já ouviu falar numa bússola. Hoje a gente tem um sistema mais moderno, a gente chama GPS, né? Naquela época não tinha o GPS, mas a bússola era o GPS do povo, né? E eles usavam bússolas para caminhadas, usavam bússolas para navegações, e assim o faziam, né? Então eu entendo que a bússola é o quê? É um instrumento para dar direção. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu usei o instrumento da bússola apenas como uma ilustração. E você entenda, andar sem bússola, andar sem direção, andar sem Deus, andar sem a vontade de Deus, andar sem a direção de Deus, andar sem o conselho de Deus. E foi isso que Israel havia escolhido. E eu quero apenas discutir 3 pontos com vocês, em cima de 3 pontos. O primeiro, nossas escolhas nos levam a lugares que não conhecemos. Vou repetir, nossas escolhas nos levam a lugares que não conhecemos. Quando tomamos decisões, devemos estudá-las para saber aonde elas estão nos levando, aonde as nossas decisões nos levará. Porque, queridos, foi o que o povo escolheu. O povo resolveu escolher um rei, mas até então Israel havia vivido como? Debaixo da proteção, do cuidado, da direção de Deus. Deus era a bússola de Israel. Deus os conduzia, Deus os fazia caminhar por caminhos perfeitos, por veredas de justiça, por caminhos aplanados. Aonde estava a salvação? Por quê? Porque Deus ia à frente do seu povo, Deus os conduzia com mão forte, Deus os protegia de todo o mal e de todos os seus inimigos. Quando eles consultavam a Deus, se era para entrar numa terra, ou se não era, se era para passar por ela ou não, se era para perseguir um povo ou não, e Deus dava direção. Porém, eles resolveram, por escolha própria, eleger um rei, levantar um rei sobre eles, e isso não agradou o coração de Deus. Então, queridos, nesse primeiro ponto eu quero que você entenda uma coisa, que a tua escolha te leva a caminhos que você nunca foi, a lugares que você nunca foi. As tuas escolhas vão te levar a um caminho obscuro. Porém, se antes de você tomar uma decisão, antes de você consultar as suas escolhas, consultar a Deus,
aí eu tenho certeza que você poderá até não saber aonde você vai, mas você terá uma certeza que Deus está te conduzindo, que Deus está te dando direção, que Deus é a tua proteção e a tua provisão, e portanto o seu caminho vai ser bem sucedido. Então jamais deixe que as suas escolhas sem a direção de Deus te leve a caminhos obscuros. O segundo ponto: não podemos andar como todo mundo anda. Oh, queridos, às vezes observar os outros é prudente, mas sentir inveja, desejo de ter, ser e fazer o que eles fazem, o que eles têm, o que eles são, sem consultar a Deus, pode ser muito perigoso. Quando o povo de Israel chegou diante de Samuel e disse: Samuel, nós queremos um rei. Aí Samuel: um rei? Nós queremos levantar um rei para a nossa nação. Samuel: mas por quê? Aí eles falaram o quê? Porque todas as nações têm um rei. Então o que eles fizeram, querido? Eles estavam a observar as nações, eles estavam a observar os outros povos, eles estavam observando que eles tinham um rei, e eles sentiram vontade de ter um rei, eles sentiram inveja de ser como eles eram, eles sentiram desejo de ter o que eles tinham. Disse isso para você: num certo ponto, devemos até como prudência, e é sábio, observar a atitude dos outros, mas jamais que isso seja para que nós venhamos a ter essa inveja, mas que nós possamos tirar aprendizado, tirar lições. Por quê? Porque Israel não precisava levantar um rei, o Senhor era o rei sobre eles. Deus estava os protegendo, Deus estava os guardando, Deus estava dando a provisão, não lhes faltava nada. E eles de repente começam a olhar para os outros reinos e querer o que eles tinham. Oh, meu amado, você que está me ouvindo aí, não faça isso. Quando você olhar para os outros, olhe para o céu e diga assim: Senhor, obrigado porque eu tenho a tua proteção, porque eu tenho a tua provisão, porque eu tenho a tua condução, tu é que me dás a direção, tu és a minha bússola. Oh, queridos, como você vai ver diferenças na sua vida. Então jamais faça isso, não ande como todo mundo anda. E hoje nós entendemos isso. O mundo está desse jeito, está dessa maneira, porque as pessoas, me perdoem aqui a expressão, mas se tornaram comuns, e nós não somos comuns, nós somos o povo de Deus. Nós temos que agir segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, porque agindo assim, nós estaremos cumprindo o propósito de Deus. Então, de maneira alguma, tenhamos inveja do mundo. E hoje a gente, infelizmente, tem visto isso. O mundo entrando na igreja, o mundo mudando as práticas da igreja, o mundo mudando a direção da igreja, e isso não pode acontecer. Foi assim com Israel. Se você estudar a história, você vai ver que eles sofreram muito, que eles tiveram muitas decepções, que eles foram levados escravos, foram dominados muitas vezes por outros povos. Por quê? Porque escolheram que Deus não iria mais reinar sobre eles. Então, queridos, nós temos que entender isso. Não somos guiados pelo mundo, nem pelo que os outros fazem. Somos guiados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, e é assim que temos a agir. E o terceiro ponto e último é desistir do caminho que Deus nos preparou e andar sem bússola. Oh, meu Deus do céu! Como é terrível isso, queridos. Deus teve toda uma preocupação. Eu creio que quando Deus ouviu o clamor do povo, pois é assim que a palavra diz, quando Deus levantou Moisés, ele disse o quê? Ouvi o clamor do meu povo, e Deus resolveu libertar o povo do Egito.
E nós conhecemos a história, como foi o êxodo, como foi a libertação do povo. E ali eu creio, Deus tinha planejado tudo. Deus tinha planejado por onde o homem iria andar. Deus tinha planejado onde o seu povo iria caminhar. Deus tinha planejado, eu creio que estava tudo traçado, que aonde eles iam pernoitar, aonde eles iam descansar, aonde eles iam se alimentar. Nossa, que tremendo, né? Temos um Deus que faz isso por nós. Mas sabemos que a história foi toda conturbada, porque o povo reclamou, porque o povo murmurou e porque o povo desistiu do caminho que Deus tinha preparado para eles. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Deus sempre tem e quer o melhor para a sua vida. Você não pode duvidar, você não precisa nem sequer pensar uma, duas ou mais vezes a respeito do que Deus te direcionar. Pode fechar os olhos e ir, assim como Deus disse a Abraão, quando Deus disse a Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse, Abraão, sai da tua parentela e deixa eu te mostrar aqui a terra que eu vou te levar. Vem cá, Abraão, eu vou te mostrar como é que é. Não, Deus disse, vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão se tornou o pai da fé porque acreditou que Deus ia levá-lo para um lugar tranquilo, que Deus ia levá-lo para um lugar seguro. E queridos, é isso que nós temos que acreditar. Quando Deus te chamar e dizer, meu filho, vá por esse caminho, não tema, vá, porque Deus é contigo. Deus sempre está certo. Nunca duvide da direção, da palavra, da orientação de Deus. Às vezes aos nossos olhos podemos até achar que vai dar errado, podemos até achar que não está certo, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca erra, Deus nunca vai errar, Ele é a verdade, Ele é amor, Ele sempre vai te direcionar para o caminho correto. Não abandone Deus de maneira alguma, sabe por quê? Jeremias 2:3 nos diz o que nesse texto? Nos diz que o povo abandonou Deus, que era um manancial de águas vivas, para o quê? Para cavar cisternas rotas, cisternas que não dão água. E vamos pegar esse texto de Jeremias. Como você pode estar no manancial de águas limpas, de águas gostosas, de água salutar para a sua vida, aonde você não precisa cavar, aonde você só vai lá e bebe, ela está à sua disposição. Aí você abandona essa água viva para ir cavar cisterna. Eu não sei se você já cavou um poço, eu não sei se você já cavou uma cisterna. Eu já, e deixa eu te falar, é duro. Principalmente porque você começa a cavar, você tem apenas uma intenção, mas você não sabe se vai dar certo. Você diz assim, pode ser que com 5 metros de água, pode ser que com 10, pode ser que com 15, pode ser que com 20. E hoje a gente vê pessoas que furam poços com máquinas que vão às vezes até 60, 70, 100 metros e não dão água. E às vezes quando dão água não é uma água boa, não é uma água salutar, não é uma água potável, não é uma água que vai te alimentar. Mas a água que Deus te dá, a água que Deus te oferece, você não precisa cavar poço, você só precisa dela beber. E é como Jesus disse, eu tenho água viva, e se você beber dessa água, jamais terá sede, e terá dentro de você uma fonte que jorrará para sempre. Então é isso que você tem que pensar, é isso que você tem que agir, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que ser. Deus é a tua bússola. Então jamais ande sem bússola. Hoje, como eu falei, nós temos a figura do GPS. E é fácil, né? Às vezes você sai daqui, eu quero ir para uma cidade que eu nunca fiz essa viagem. Você liga o seu GPS do seu carro, do seu celular, e ali ele vai te conduzir e te leva. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o GPS pode errar. O GPS pode se enganar. Agora, quando Deus
fizeram um mapa e Ele já fez um mapa para a sua vida. Deus já traçou uma rota para a sua vida. E deixa eu te explicar uma coisa para nós finalizarmos aqui. A rota que Deus traçou para a sua vida, o caminho que Deus traçou para a sua vida, ele começou no dia que você nasceu, no dia que foi gerado no ventre da sua mãe. No dia que você foi gerado, Deus traçou o teu GPS. E o teu GPS, sabe aonde ele vai dar? No céu. Glória a Deus, o teu GPS termina no céu. E quando você chegar lá, os anjos dirão, me permita, assim, você chegou no seu destino. Então, queridos, até lá, se mantenha fiel às rotas de Deus, se mantenha fiel à palavra de Deus, se mantenha fiel à vontade de Deus. Siga esse caminho, porque você seguirá em paz, você seguirá protegido, você seguirá com a provisão que jamais vai te faltar. Assim eu creio, e assim será na sua vida e da sua família. Amém? Glória a Deus, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus lhes dê uma noite esplêndida, que você possa dormir esta noite o sono do justo, com uma certeza que Deus estará velando por você enquanto você dorme, e que amanhã Deus já terá um dia novinho preparado para ti, um dia jamais vivido por ninguém, aonde quando você abrir os seus olhos, as misericórdias do Senhor estarão renovadas sobre a sua vida, e você não será consumido, porque Deus é a tua bússola. Ande por esse caminho, seja feliz. Graça e paz e um beijo no teu coração. Amém.